Olá, eu sou o José Dias Neto e estamos iniciando a partir de agora mais uma edição especial do seu programa Interview, o programa de entrevistas da TV Diário do Sertão. Nesta oportunidade, nós estamos recebendo aqui na TV Diário do Sertão, em Cajazeiras, um convidado para lá de especial. Ele é professor e empreendedor e auto se denomina de um apaixonado pela educação, pelo empreendedorismo, pela economia e também pela tecnologia. Ele está em Cajazeiras para realizar um mega evento falando do Instagram, uma das principais redes sociais e, por sinal, uma das mais utilizadas em todo o mundo. Falo do Vini Oliveira. Vini, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na TV Diário do Sertão. Muito obrigado, Zé Dias, pelo convite. Um abraço forte para todos da Diário do Sertão. É um prazer enorme, muito feliz de conhecer a estrutura de vocês e o trabalho belíssimo. Já conheci a distância e agora pessoalmente estou muito satisfeito com toda a equipe e o trabalho sério que vocês vêm realizando. Parabéns mesmo. É um prazer recebê-lo aqui para o programa Interview. E como eu já dizia ao Vini em off, esse programa ele é muito mais intimista do que os outros programas da nossa grade de programação. Aqui a gente costuma saber um pouco mais sobre a vida dos nossos convidados. Imagine que aqui a gente vai começar do Orkut, vai passar para o MSN, depois Facebook, Instagram. Imagine essa linha cronológica, vai ser mais ou menos assim esse nosso bate-papo sobre a sua vida, começando desde o início. Então, a minha primeira pergunta, quem é Vini Oliveira? Bom, Vinícius de Oliveira Araújo, e daqui a pouco eu vou explicar por que o Vini nasceu no Rio de Janeiro, tá certo? Sou carioca de nascimento, filho de paraibanos do nosso Cariri, de uma cidade chamada Santo André, que é próxima a Juazeirinho, Gurjão. Então meus pais, eles foram para o Rio de Janeiro na década de 60, e aí nascemos eu e o Eduardo, que é meu irmão, lá no Rio de Janeiro. E a nossa trajetória, como de muitos paraibanos, muitos nordestinos que foram para o sul, foi buscar uma condição melhor. A gente sabe das dificuldades econômicas que temos no nosso estado e na nossa região. E meus pais, enquanto novos, tiveram essa oportunidade de ir para o sul. E aí, nessa aventura, aí foi quando eu e meu irmão nascemos por lá. Perdi meu pai muito cedo, com 8 anos de idade, vítima de violência no trânsito no Rio de Janeiro, numa briga de trânsito, meu pai foi assassinado. E nós somos de uma família de uma origem muito pobre. Então, nós vivíamos numa região bem difícil no Rio de Janeiro, que eles chamam lá no Rio comumente de pé de morro. Você não mora diretamente dentro do morro, mas você está ali nas imediações, então você acaba sofrendo todas as circunstâncias daquela região ali. E aí, com a perda do meu pai, depois de um certo tempo, minha mãe decidiu, porque tinha 2 crianças, uma de 8 anos e uma de 5, voltar para João Pessoa, no caso, onde os meus avós maternos já estavam morando, né? Então, nós mudamos do Rio de Janeiro para João Pessoa. Foi daí que aí voltei a me aproximar do Nordeste, né, com a família. Estudei em João Pessoa, sou formado pela antiga Escola Técnica Federal da Paraíba, no curso de Eletrônica, e ali, aos 12 anos de idade, que começou toda a minha trajetória na área de tecnologia. Agora, Vini, a questão de ter tido uma infância tão turbulenta como foi a sua, como você acabou de falar agora, como foi essa perda do seu pai na sua vida? Bom, não é fácil, né, para uma criança entender isso que está acontecendo. Foi uma situação muito complicada. Realmente eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Agora, com 41 anos, eu consigo entender claramente todo aquele cenário. Mas com 9 anos de idade você não entende. A imagem de receber meu pai, por exemplo, cheio de sangue dentro do carro e pedindo para minha mãe cuidar, leva as crianças, é a outra imagem que eu tenho do meu pai, né? E aí, é um choque muito grande. Ah, né? Com certeza. Mas eu agradeço muito a Deus pela força que nós tivemos da família e de todos nós de entender aquela situação ali e não crescer um revoltado ou um inconsequente. Eu entendi perfeitamente que a gente precisava trabalhar,
desde cedo, que eu queria ajudar minha mãe de alguma forma. Então, minhas primeiras experiências profissionais acontecem com 9 anos de idade, onde a gente morava num prédio muito simples, e aí tinha um senhor que morava lá, que ele era caminhoneiro, e ele carregava frutas e verduras para o Ceasa, no Rio de Janeiro, e ele levava uns caixotes cheios de pregos. Eu lembro de ficar tirando muito prego de ripa para esses caixotes serem remontados na Ceasa, lá no Rio de Janeiro. Então foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, foi fazendo isso, tirando prego de ripa lá no Rio de Janeiro. E óbvio, como eu morava num lugar muito pobre, de uma condição extrema, eu infelizmente só tenho 2 amigos da minha época de infância. Um, porque ele mudou para uma cidade chamada Maricá, no Rio de Janeiro, que é o Léo, que ainda somos amigos até hoje. E o Telmar, que saiu também do Rio de Janeiro e veio morar em Mari, né, aqui no nosso estado. Então são meus últimos 2 amigos de infância que eu tenho. Todos os outros, infelizmente, morreram por diversas circunstâncias ligadas à violência no Rio de Janeiro. Então, houve aquela perda muito dura, muito drástica na nossa vida de não estar com meu pai, mas talvez, se ele estivesse vivo, talvez ele não estivesse aqui hoje com vocês. Então, por isso que eu costumo dizer, até ontem à noite eu estava conversando com uma amiga, que eu não costumo questionar muito as vontades de Deus. Recebo e entendo que aquilo ali tem um motivo para o meu crescimento. Então eu enfrento, não gosto de reclamar que estou cansado, que eu estou triste, que estou isso com aquilo. Óbvio, todos nós somos humanos, né? Humanos, falhos, a gente às vezes dobra os joelhos, né? Mas a gente não pode se entregar e se abater às dificuldades. E o que eu paro para pensar isso hoje é que foi uma situação extremamente adversa, a perda do meu pai, e da forma como ela aconteceu, mas talvez a vontade de Deus fosse essa, que a gente tomasse outros rumos, e ele deu a vida por nós. Talvez se eu estivesse no Rio de Janeiro hoje, talvez não estivesse aqui a gente conversando nesse momento. Como era que seus pais, aliás, você perdeu seu pai muito jovem, mas você tem muitas lembranças, mas morar no Rio de Janeiro, em uma comunidade pobre, no pé do morro, guardar as devidas proporções, a gente aqui no sertão chama o pé de serra. É quando você mora no começo da serra, não mora lá em cima nem embaixo, mora no pé da serra. Só que a grande diferença é de que o Rio de Janeiro, a violência sempre foi alarmante. Como foi que a sua família blindou o Vini de toda essa violência e do envolvimento até com o tráfico e com o crime? Isso é interessante, Zé, porque eu lembro claramente de cenas muito duras que eu via pela janela da minha casa, né? Lembro de inúmeras vezes ir para o colégio, minha mãe não conseguia buscar a gente no colégio por conta de tiroteio na comunidade. Da gente estar jogando bola e de repente surge aquele sinal e os colegas puxam um revólver, e crianças, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade, e as crianças já que jogavam bola comigo já andavam armadas. Então essas memórias permeiam minha trajetória, e é muito interessante isso, porque minha mãe ela sempre buscou muito esse lado nosso da educação. Sempre eu escutei isso em casa: junte-se aos bons que serás um deles, e que a gente só cresce se estudar. Então, por isso que eu sou um ávido incentivador da educação e do empreendedorismo. Por onde eu passo, eu me preocupo demais de poder potencializar e abrir oportunidade para as pessoas, porque graças à educação é que eu sou a pessoa que eu sou hoje, e as experiências que eu já tive pelo mundo, acreditando em estudar. Eu brinco que eu não tenho habilidade para roubar e enganar as pessoas, então estudar foi a melhor forma que eu encontrei para crescer. Então, aquele cenário de você estar, de repente, jogando bola e começa um tiroteio, você está almoçando, de repente começa um tiroteio, você olha pela janela da sua cozinha e via os traficantes fazendo monitoramento se a polícia estava subindo, ou algum outro tipo de outra gangue rival, enfim, estava querendo tomar o morro. Então são situações, cenários que eu via no cotidiano. É difícil, óbvio, ninguém, a gente não imagina isso. A gente ainda tem o privilégio de estar num lugar ainda muito calmo,
em relação a muitos outros lugares do nosso país. A gente ainda pode andar nas ruas, andar tranquilamente. Nós temos ainda uma certa tranquilidade no nosso redor. E as pessoas aqui reclamam, porque a violência tem crescido muito, mas elas não têm ideia de como é que é isso numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma zona de guerra praticamente, né? Então a gente vê níveis de violência altíssimos, de mortes diárias maiores do que uma guerra como está na Síria. Então são situações que realmente a gente pede e a gente clama que as autoridades, a população possam se reunir para a gente conseguir melhorar isso. Esperamos que o nosso próximo presidente consiga ter um cenário também em prol disso aí, para que a gente consiga melhorar esse cenário ao nosso redor. Nós estamos conversando no programa Interview aqui da TV Diário do Sertão com Vini Oliveira, onde a gente desde já agradece pela vinda dele. Ele está em Cajazeiras para realizar um mega evento para falar do Instagram e todas as ferramentas atuais. E ele, nosso convidado hoje, falando um pouco da sua trajetória de vida. Vini, e como foi que a educação... Acho que a grande pergunta que fica, você disse que a educação mudou a sua vida. Foi a grande mola propulsora de mudar todo o contexto da sua vida. Mas ela mudou o que na tua vida? Completamente, tudo. Eu lembro que uma vez eu devia estar na antiga 7ª série do ginásio, e minha mãe uma vez conversou comigo e disse assim, comentou, olha, a gente não vai ter mais condições de pagar a sua escola particular. Quando a gente veio do Rio de Janeiro para João Pessoa, ainda tive a oportunidade de estudar em escola particular, eu e meu irmão. Só que você veio com quantos anos? Chegamos em João Pessoa com 11 anos de idade. 3 anos depois de ter perdido o pai. Meu pai, a gente foi para João Pessoa. E aí, estudei num colégio lá em João Pessoa chamado IPEP, chegou um ponto que minha mãe disse que não ia ter mais condições de pagar a escola particular. E eu sabia, porque eu via minha mãe a formação dela até o 2º grau, o antigo 2º grau, né, o ensino médio hoje em dia, ela não teve oportunidade, porque ela dedicou a vida dela, ela parou a vida dela para tomar conta, dar oportunidades para mim e para o meu irmão. E nunca vou conseguir agradecer todo esse esforço que minha mãe fez por mim e por ele, e eu tento fazer isso tudo com meu filho hoje em dia. Mas ela chegou a um ponto que ela não tinha mais condições de pagar o colégio. E aí foi que, antigamente, a escola técnica era o melhor colégio do estado da Paraíba. Né? E, além disso, ainda dava uma oportunidade de você aprender uma profissão. Então, eu pensei, olha, eu vou estar estudando a melhor escola e ainda vou aprender algo. Então, passei por um processo seletivo, onde eu estudava a antiga 8ª série junto com já uma preparação para o ensino técnico. E eu lembro que foi o ano que teve mais estudantes, foram quase 700 estudantes, eu fiquei em 8º lugar entre todos esses estudantes. E a gente, conforme a sua colocação, poderia escolher o curso. E na época o melhor curso era o curso de eletrônica. Eu nunca tinha visto um computador na vida, nunca tinha mexido com um computador. E aí essa oportunidade foi interessante, porque nessa mesma época, eu fui ser office boy num escritório de contabilidade de um parente nosso, e aí fazia aquele serviço de office boy, de banco, enfim, e aí tive a oportunidade de achar uma apostila de informática no lixo. Existia um curso de informática. E eu comecei a ler aquilo ali, por curiosidade, e nunca tinha visto um computador. Fui ver o primeiro computador no escritório de contabilidade. Um dia o digitador faltou, e aí eles precisavam fazer alguma coisa, fui ousado. Poderia mexer? Eu sei mexer. Tu nunca mexeu no computador? Aí eu disse, não, eu li, estudei e tal. Aí ligaram o computador para mim e eles perceberam que eu estava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu não tinha prática, porque eu nunca tinha tocado no computador. E aí aquilo ali foi o divisor de águas para mim. Ter achado aquela apostila no lixo, ter ido para a escola técnica, eu ia ter um ensino de qualidade e tinha oportunidades lá, então eu poderia de repente estar jogando bola, jogando videogame, eu gostava muito de videogame, mas eu acabava matando muita aula para ir para os laboratórios de informática, porque no meu horário vago eu ia para o laboratório e ia desenvolvendo e ia aprendendo.
Ficou fascinado? Fiquei fascinado. E aí eu tive a oportunidade de conseguir, por exemplo, ser bolsista dentro da escola técnica. Então, eu fui trabalhar em um setor da escola técnica. Na época não existia escola técnica aqui em Cajazeiras ainda. Estavam começando a planejar a escola técnica chegar aqui em Cajazeiras, que hoje é o IFPB. Então, tudo isso me ajudou muito a ter oportunidade. Eu fui ter meu primeiro computador com 23 anos de idade, mas eu já trabalhava com computador. Tanto que quando eu saí da escola técnica, a gente tinha um estágio obrigatório e eu fui estagiar no Senac. E aí é onde entra Cajazeiras na minha vida. Por isso que eu sou tão grato a Cajazeiras, porque na época que eu fui estagiar no Senac, tinha um setor de manutenção, fui fazer o meu primeiro curso de informática. Existia um curso antigamente chamado de operador de microcomputadores. E aí o que aconteceu? Eu disse, pô, tem tantos computadores aqui. Eram 5, 6 laboratórios de informática. Quem que conserta isso? Aí fui perguntar para o meu professor, quem que conserta os computadores? Ele disse, olha, tem um técnico. Eu disse, será que eu estou aceitando estagiários aqui? Aí eles disseram, não sei, pergunta para ele. Aí me apresentou para o rapaz e disse, olha, porque eu estou terminando escola técnica, faço curso de eletrônica e eu preciso de um estágio. E como aqui tem tantos computadores, de repente eu posso ajudar você aqui em alguma coisa. Não precisa me pagar, não precisa nada, mas eu preciso do estágio. Vai ser uma oportunidade para eu aprender. Aí ele disse, não, claro. Precisamos, adorou sim. A ideia, né? Adorou a ideia. Só que o que aconteceu, Zé? Quando depois de todos os trâmites burocráticos, na semana que eu entrei no estágio, ele passou num concurso para o TRE. E aí me abandonou. Na época não existia internet ainda no Brasil. 94 isso. Então, como é que a gente consertava computadores, como é que a gente fazia as coisas? Tinha que ir para os livros. Imagina, e para a né? prática. Então, hoje em dia, a gente vai no YouTube e diz, eu quero consertar um mouse, eu quero consertar um teclado, eu quero instalar um software. A gente vai no YouTube e vê tudo. Naquela época não existia nada disso. A principal pesquisa do YouTube, né? Como fazer alguma coisa. Então, na época, a gente ia instalar o Word, por exemplo, para a gente fazer digitar um texto. A gente recebia caixas e caixas de disquete, para instalando disquete por disquete. Então, instalar um Word, a gente tinha 15 disquetes. Aí, instalar o sistema ia avisava, insira o segundo disquete. E assim ia. Totalmente manual. Hoje em dia, tudo via internet, tudo em nuvem, tudo muito mais fácil. Mas, naquela época, não existia isso. E aí, a internet no Brasil, ela se tornou comercial em maio de 1995. Nessa época, a gente já ia para os laboratórios da UFPB, em João Pessoa, de forma meio clandestina, para conhecer aquilo que não era liberado ainda para as pessoas. Então, já era um primeiro esboço. Existia um conceito antigamente das BBS, que eram servidores onde você colocava arquivos lá dentro, e você, através de modems, que eram uns equipamentos que a gente utilizava linha telefônica para utilizar a internet. Então, hoje a gente falar de internet, falar dessa velocidade, você ter link de fibra ótica em qualquer empresa, qualquer casa. Os celulares que nós temos hoje têm uma capacidade maior do que os computadores da NASA na década de 80, por exemplo. Graças a Deus, eu venho de todos esses primórdios. Eu trabalhei 6 anos com um provedor de internet no Brasil. Eu trabalhei no provedor que foi comprado pelo Grupo UOL, que hoje é um dos grandes provedores do mundo. Enfim, então eu tenho essa experiência de toda essa prática, toda essa técnica de ter metido a mão na massa. Na época a gente não trocava peça, a gente tinha que consertar as peças dos computadores. Você dizer hoje que para instalar um programa no computador tem que ir para um livro, aí... Não, as pessoas surreal, né? É surreal, a gente não consegue mais nem escrever livros de tecnologia porque é tão rápido. Verdade. Hoje você faz um e-book, coloca na internet e você já Em um mês já tem uma ferramenta nova, uma atualização, né? Por exemplo, minha pesquisa de mestrado, que é ligada à realidade aumentada e economia criativa, a gente estava debatendo essa semana lá num congresso brasileiro lá em João Pessoa, e a gente falava sobre isso, de que as nossas pesquisas de mestrado, muito em breve, no máximo em 6 meses, já devem estar todas desatualizadas. Então, foram 2 anos pesquisando para uma pesquisa que, de repente, rapidamente vai estar desatualizada. Então, são situações hoje que a tecnologia está tão rápida, e a gente que vem desse movimento, de a gente fazer linha de código, de a gente começar a ver o sistema gráfico, porque hoje tudo é gráfico. Antigamente não, era tudo por linha de código. Quando surgiu o Windows, foi uma grande quebra de paradigma. Quando surgiu o mouse, facilitação enorme da utilização do computador com a movimentação de um ponteiro. Hoje em dia é tudo no touchscreen. Então, toda essa trajetória, eu
graças a Deus, eu passei e me facilita muito para eu passar esses conceitos para as pessoas, porque a gente consegue trazer essa realidade que era muito difícil da utilização de tecnologia antigamente, e hoje em dia meu filho com 4 anos, ele usa o YouTube melhor do que eu. Ele consegue buscar todas as informações desde com 4 anos de idade. Então a capacidade hoje de uma criança, ela é muito mais acelerada do que a gente tinha 20 anos atrás, com a velocidade que a internet proporciona hoje. Verdade. No nosso programa Interview de hoje, nós estamos recebendo o Vini Oliveira. Nesse primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre a sua infância, um pouco mais sobre a sua trajetória inicial. Nós iremos a um rápido intervalo comercial e, em seguida, nós iremos falar sobre a sua formação profissional e também pela sua atuação no mercado, não só no Brasil, mas também em outros países. Vamos a um rápido intervalo comercial e, em seguida, nós estaremos de volta. Não saia daí. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta na apresentação do programa Interview. Nesta edição, nós estamos recebendo aqui na TV Diário do Sertão o professor e empreendedor Vini Oliveira. No primeiro bloco, a gente já havia falado sobre a sua infância, as suas raízes. E agora, nesse segundo bloco, nós iremos falar sobre a sua formação profissional e também a sua atuação. Vini, qual é verdadeiramente a sua formação, já que você enveredou por vários caminhos? Como eu estava falando no bloco anterior, venho da eletrônica, do curso técnico de eletrônica da antiga escola técnica, mas eu sempre fui um fascinado pela comunicação. Eu adorava revista quando era novo, a Veja, Isto É, jornal, então aquilo ali sempre achava muito interessante, adorava. A gente tem uma cultura na nossa família muito de notícias e esporte, então a gente assiste muito isso. Então na televisão, nas casas da minha família, basicamente sempre você vai encontrar a televisão ligada ou em esporte ou em notícia. E aquilo ali mexia comigo. Então quando eu terminei meu curso de eletrônica e fui trabalhar no Senac, que eu estava contando naquele episódio de começar o estágio, ter ficado sozinho, o que aconteceu? Eu tive que me desdobrar para aprender a consertar computador sozinho. Não tinha mais quem me espelhar, e foi muito difícil, porque eu tinha uma responsabilidade de cuidar dos computadores de João Pessoa, Campina Grande, Patos, e o surgimento do Senac em Cajazeiras. Ainda não tinha. Então, quanta responsabilidade. Exato. Né? Então eu tinha que viajar muito. E o Senac, para mim, foi uma grande escola, porque eu tinha 17 anos de idade, era um cara muito novo, trabalhando com pessoas muito maduras, e eu tinha uma responsabilidade muito grande. Então eu saía de João Pessoa, numa Kombi, cheia de computadores, para vir montar o Senac aqui em Cajazeiras. E aquelas viagens, muito mais do que o dia a dia lá, a gente conversava muito sobre trabalho, os colegas que vinham também fazer outras atividades. Então, por isso que eu sou muito grato a Cajazeiras, porque eu sempre vinha para cá. 22 de agosto, que é o dia da padroeira daqui, a emancipação de vocês, é véspera do meu aniversário. Então, sempre tinha algum evento aqui, depois era o dia do meu aniversário. Então, eu sou muito grato a Cajazeiras, por isso que sempre quando eu venho para cá, sempre venho com o coração muito alegre. Então tem uma ligação muito afetuosa com a cidade. Exato. Eu digo sempre que Cajazeiras faz parte da minha história de uma forma muito intensa, porque minha primeira assinatura de carteira de trabalho foi no Senac, que me trouxe a Cajazeiras. Então, profissionalmente, eu tenho um laço muito, muito íntimo com a região. E aí, por conta dessa minha afinidade com tecnologia, eu recebi o convite para ir trabalhar num dos primeiros provedores de internet do Brasil, que foi montado em João Pessoa. E aí foi quando eu comecei a ir cada vez mais para a tecnologia. Nessa época eu comecei a aprender a fazer desenvolvimento de websites, e aí tem tudo a ver com comunicação. A tendência natural de quem fazia eletrônica na antiga escola técnica era ir estudar em Campina Grande, ou estudar no Redentorista, ou então fazer engenharia elétrica,
que era um dos melhores cursos do Brasil, ainda hoje, um dos melhores cursos de engenharia do Brasil, o curso de engenharia elétrica da UFCG. Eram poucos no Brasil. Só que minha família, muito simples, eu não tinha condições de me manter em Campina Grande, só para estudar, eu tinha que trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu tinha que trabalhar para ajudar a manter a casa, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no provedor. Como o provedor de internet funciona 24 horas, eu conseguiria ajustar meu horário. Foi aí que a minha outra ousadia de ir para a comunicação. Quando eu fiz o vestibular, antigo vestibular, para o curso de jornalismo da UFPB. Então, o que eu fiz? Eu vi ali, em 1999, o potencial de utilizar a tecnologia para comunicação. Não se discutia portais de internet ainda, não existia. Câmera digital era uma coisa caríssima. Uma câmera digital, na época, eram $10 mil. Então a gente... Naquela época a internet ainda estava engatinhando ainda, né? Engatinhando, 99. Então o que a gente tinha que fazer? A gente fazia vaquinha na universidade, comprava filme, revelava as fotos, escaneava para poder botar num website. Então, tanto que a minha pesquisa de TCC foi um rastreamento de toda a produção de estudantes de jornalismo no Brasil, porque todos passavam por essa mesma dificuldade, e na época ainda existia uma legislação que impedia o estudante de jornalismo de estagiar, que era uma lei que vinha do regime militar, para proibir que pessoas que pensavam, digamos assim, ir para os veículos de comunicação. Então, oficialmente, um estudante de jornalismo não podia estagiar. E aí, a internet seria um ambiente onde ele poderia usar, testar, e foi aí que a gente fomos a Manaus receber um prêmio nacional por ser o segundo melhor site de jornalismo produzido por estudantes do Brasil na época. Foi minha primeira viagem de avião. Qual era o website? Redação 991, que era o nome da minha turma de universidade. Então, nome muito sugestivo, né? Grandes jornalistas, por exemplo, Laerte Cerqueira. Somos contemporâneos, né? Somos amigos desde graduação, então Laerte Cerqueira era desse grupo de estudantes. Hoje temos jornalistas da França, temos colegas na Alemanha que vieram todos dessa turma. E foi um campo de experimentação para todos nós, porque dali muitos enveredaram para o jornalismo na internet. E foi muito bom, porque a gente fazia como se fosse uma redação, a gente fazia reunião de pauta, a gente planejava, a gente trabalhava em eventos, fazia entrevistas, viajávamos, todo mundo fazendo vaquinha, resolvendo aquilo ali, mas era um grande campo de experimentação para a gente. E nos formou jornalistas muito mais preparados naquele momento ali, utilizando tecnologia. Então os professores viam aquilo ali com um ar de diferenciação. O que esses caras estão querendo fazer? Estão querendo criar um jornal aqui dentro. Realizavam muitos eventos, levávamos jornalistas do batente para conversar com os estudantes. Então a gente foi uma turma muito intensa, que borbulhava muito de ações, que a gente fazia muita coisa. E eu agradeço muito esse momento da gente na academia, porque a gente pôde treinar muito. Dali, quando eu terminei o curso, já tinha essa experiência técnica da internet, já tinha experiência da comunicação. Foi quando eu comecei a me inquietar e perceber que existiam possibilidades de fazer outras coisas. Foi quando eu comecei a pensar, eu preciso sair de João Pessoa. Amo minha cidade, a Paraíba para mim é a minha terra, mas eu percebi que a gente podia fazer mais. Foi quando eu comecei a pensar em sair do Brasil. Aliás, você na vida inteira sempre quis mais, né? Eu sempre me inquietei muito, não me sentia um cara conformado com as situações que eu estava. Então eu cheguei e, pesquisando na internet, descobri que em Londres existia um curso de comunicação digital, que era um curso muito interessante e que eles incentivavam muito essa produção, essa discussão sobre cibercultura, jornalismo na internet, produção de conteúdo. Estavam começando a se debater a criação dos portais, então estava todo mundo experimentando muito. Não existia G1 ainda, por exemplo, o UOL já tinha um portal, o Terra tinha um portal, tinha o IG também, que já tinha um portal, então estavam começando a surgir os portais de internet.
O primeiro jornal oficialmente na internet no Brasil é o Jornal do Brasil, o antigo Jornal do Brasil, que foi de 99. Então estava todo mundo experimentando. Então o estudante de jornalismo e o jornalista estavam indo no pé de igualdade. Todo mundo querendo entender como utilizar a internet em prol da comunicação. E aí foi quando eu botei a mochila nas costas e pedi demissão do provedor de internet e fui embora para Londres. Não falava inglês, não conhecia ninguém, nem tinha dinheiro. Só a coragem. Só a coragem e a vontade de estudar. Eu disse, olha, se eu conseguir chegar lá, já vai ser um grande passo. Ter saído de favela no Rio de Janeiro e ir a Londres já vai ser um grande passo. Então, essa ousadia deu certo. Planejei muito, tenho uns caderninhos com todas as anotações, todos os custos, toda a trajetória para chegar até Londres. E em 2003 eu consegui chegar lá. E aí foi um outro momento, né? Porque, óbvio, você chega, um estrangeiro, não fala a língua e precisa se manter, e precisava ajudar a manter minha casa no Brasil, né? Manter minha mãe, meu irmão. Foi muito duro, porque lavei muito banheiro, lavei muito prato, lavei muito copo. Meu primeiro emprego foi numa academia de ginástica, então eu brinco muito que eu tenho alergia a homem, porque eu via homem pelado o tempo inteiro e tinha que fazer aquilo ali para me manter, né? E eu brinco que era trabalho, um trabalho honesto, digno e faço com o maior prazer. Por isso que eu tenho uma ligação muito forte com as pessoas com trabalhos mais operacionais, e as pessoas não entendem por quê. Porque eu fiz muito isso. Lavar prato profissionalmente. Porque quando você está num restaurante, você está, sei lá, como você não sabe os bastidores que está acontecendo ali. Trabalhei muitos e muitos anos ali como garçom. Tive a oportunidade de trabalhar num dos melhores restaurantes franceses do mundo, um dos 80 melhores restaurantes franceses do mundo. Então eu fui lavador de prato, fui preparador de salada, fui garçom, fui responsável pelas festas privadas desses restaurantes. Então, às vezes, por exemplo, tinha uma reunião da Fórmula 1, fechava um restaurante para ter uma reunião com 2 diretores da Fórmula 1. Então eu que tinha que coordenar esse tipo de coisa. Então, para mim, foram outros aprendizados que me fizeram um ser humano, digamos assim, mais conhecedor da vida. O foco do que queria. Estudar, porque eu percebia claramente que quanto mais eu estudasse, mais eu ia aprender e mais ia ter oportunidades. Então, eu trabalhava lavando banheiro lá, mas quando saía, ia para a escola de inglês, para aprender inglês. Então, eu estudava todos os dias, impreterivelmente, 3 horas de inglês, ia para a escola, que eu tinha pago esse curso. Depois da escola de inglês, ia para o restaurante lavar prato, até de madrugada. Então, ficava lavando prato lá de 6 até 2 da manhã, lavando prato, deixar a cozinha toda limpa para o outro dia do restaurante. Mas não faltava aula de inglês. Por quê? Quanto mais eu aprendesse inglês, mais oportunidades iam aparecendo. E aí foi surgindo oportunidades. Óbvio que no começo é duro para qualquer pessoa. E além de se manter, tinha que mandar dinheiro também para a mãe, para cuidar da casa e manter o irmão. Exatamente. Então, tinha que pagar minhas contas da viagem, porque eu peguei dinheiro emprestado com algumas pessoas, dividi em cartão de crédito, me virei para poder viajar. Tinha que mandar dinheiro para casa, tinha que me manter lá, porque Londres é uma das cidades mais caras do mundo. E isso tudo me fortalece muito. Então, dizer assim que estou cansado, quando eu paro e olho para trás, o que acontece? Eu vejo essa trajetória toda e todo esse esforço do que eu estou conquistando hoje, eu paro e olho assim, pô, de onde é que eu venho e onde eu estou hoje? Graças a toda essa trajetória. Então, eu tenho muito orgulho disso, da minha mãe ter se dedicado a mim, do meu pai ter essas coisas todas. Então, toda essa trajetória, quando chega hoje uma pessoa diz assim, sabe, porque você está viajando muito, você agora está na mídia o tempo todo, ninguém olha essa trajetória, ninguém conhece, muitas pessoas não sabem. Muita gente ignora como foi que você construiu tudo isso. Como eu construí tudo isso. Então, eu estou distribuindo panfleto na neve, nevando, eu estava lá distribuindo panfleto para as pessoas, carregando bandeja, sendo xingado, como uma vez o cara disse, você é tão burro que você não consegue lavar um prato direito. E eu sei que tem que engolir aquilo ali seco, porque eu não conseguia responder em inglês aquilo ali para ele, e entender assim, não, isso aqui é um momento, e esse momento vai passar. Com o meu esforço. Agora, o que não pode é você ficar reclamando da vida e dizendo assim, porque eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Todo mundo tem a mesma capacidade.
Todo mundo tem a mesma capacidade. Desde que você queira e que você realmente enfrente e acredite de verdade. Então, de eu ter me empenhado lá, de ficar de madrugada, esperando um ônibus de madrugada na neve, para poder ir para casa, aquilo ali me fortaleceu, porque à medida que eu fui aprendendo inglês, foram surgindo oportunidades. Aí foi quando eu comecei a entrar na minha área técnica. Surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa, na área financeira. E aí eu já virei gerente dessa empresa eu já fui para outra, aí dessa outra já viajava à Europa a trabalho. Então isso tudo foi me fortalecendo a partir do meu estudo. Porque se eu não tivesse aprendido inglês, eu tivesse simplesmente me preocupado, como muitos brasileiros fazem fora do Brasil, vou trabalhar para ganhar dinheiro para ir embora. Não, eu disse, não, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu tenho aqui para enriquecer meu currículo, me fortalecer e aprender uma língua. Porque depois que eu aprender uma língua, ninguém me segura. Então, o mundo se abre, né? O mundo se abre. Agora, Vini, quantos anos de experiência internacional? E quantos países você já visitou? Bom, Londres, o que eu imaginava que ia passar 6 meses, acabei passando 6 anos. De lá, eu recebi um convite. Aí eu acabei viajando pela Europa bastante a trabalho. De lá, recebi convite para um novo desafio, que foi ir para a África. Um amigo tinha sido contratado pela construtora Odebrecht, e aí tinha um desafio que era construir um condomínio de alto padrão para uma petroleira americana. Então, quando eu falei Odebrecht, todo mundo sempre ri, que vai ser preso e tal. Aí eu sempre brinco que eu tive a sorte de trabalhar em uma das poucas obras privadas de Odebrecht. Porque a Odebrecht, na época que eu trabalhei, era a terceira melhor construtora do mundo, tecnicamente e de tamanho. Então, o que acontecia? A tecnologia na Odebrecht era muito evoluída. Então, ainda hoje é. Ainda hoje é. Então, é uma empresa extremamente profissional. Óbvio que aconteceram todos esses desmandos todos, mas, tecnicamente, a empresa é extremamente capacitada. Uma das maiores do mundo. Das maiores do mundo. Então, eu trabalhei com engenheiros e com profissionais da mais alta qualidade, nível mundial. Nível mundial. Por exemplo, a gente fez um estudo em uma ponte uma vez, junto com um americano, que é o cara que construiu as maiores e melhores pontes dos Estados Unidos. Então, todas as pontes da Flórida, quem construiu foi ele. As grandes pontes, a Ponte Estaiada de São Paulo, grandes pontes no Oriente Médio, no Japão, esse cara ele é um dos maiores especialistas no mundo em pontes. A gente teve a oportunidade de trabalhar com esse cara. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas da mais alta qualidade. E o desafio era colocar tecnologia para que 5.000 homens pudessem trabalhar no meio de Angola, que é um país que era devastado no pós-guerra, 85% da população abaixo do nível de pobreza, o país do mundo onde existe mais minas terrestres, muita gente mutilada, e o desafio era você colocar a internet num lugar onde não tem água para beber. Então, era um desafio muito grande. Um verdadeiro mundo paralelo, né? Exato. Então, e o pessoal ficava dizendo assim, não, esse cara não vai sair de Londres para vir para a África. E eu tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa. Por mais que eu estava feliz em Londres, mas existia uma limitação. O inglês não me deixava avançar mais do que eu já tinha chegado. Chegava um ponto que eu, por exemplo, participava de seleções em grandes empresas como a Johnson & Johnson, a Accenture, e eles diziam assim, não, essa vaga é para um inglês. Essa vaga é para um inglês. Por mais que eu era mais qualificado do que os caras, mais qualificado do que o inglês, mas eles não deixavam eu ir à frente. E aquilo estava me minando já. Quando surgiu o desafio para o Odebrecht, eu disse, não, eu vou trabalhar numa empresa de alto padrão, por acaso é brasileiro, mas podia ser de uma outra empresa, e vou para um ambiente onde eu vou poder colocar em prática, porque na diversidade você cresce muito, e você consegue mostrar o seu potencial. Então, eu ir para a África vai me fortalecer muito. E aí, eu também determinei lá que eu ia ficar um tempo, passei 4 anos lá em Angola, e daí voltei para Londres, e nisso eu tive a oportunidade de viajar a vários países, tive no Japão, tive na África do Sul, tive na Namíbia, Estados Unidos, vários países da Europa. Ainda quero conhecer a Austrália, por exemplo, para seguir o circuito de conhecer todos os continentes, mas sempre buscando esse crescimento profissional, pessoal, emocional também. E uma coisa que também me contribuiu muito, e que eu falo muito em palestras aí pelo mundo, nessa minha jornada profissional toda, foi o momento quando eu fui
fazer meu momento sabático, parar minha vida para repensar. Porque quando eu estava com 35 anos, para completar 35 anos, eu achava que tinha chegado num patamar profissional e pessoal que eu precisava entender quais eram os próximos desafios. Foi quando eu pedi demissão do Odebrecht, que eu disse que eu ia ficar no máximo 4 anos, e eu precisava repensar minha carreira. Foi quando eu fui para a Espanha fazer o caminho de Santiago de Compostela, onde eu passei 32 dias caminhando e repensando minha vida, minhas trajetórias, e muito do que eu faço hoje, profissionalmente, educação, metas, reflexões, aconteceram durante essa caminhada do caminho de Santiago de Compostela. Quando eu saí da França, atravessei a Espanha inteira até encontrar o mar. Porque eu estava no ponto mais ocidental da Europa, me conectando com o ponto mais oriental das Américas, que é João Pessoa. Então, era a minha meta de passar alguns dias refletindo sobre minha vida, minha carreira, o que eu queria ser quando eu crescer, nesse novo momento. Mas em algum momento você se sentiu autorrealizado, que tinha chegado no topo, que já tinha chegado aonde você jamais imaginou chegar? Ah, com certeza. Quando eu cheguei em Londres, quando eu vi o Big Ben, eu não imaginava que eu ia chegar ali nunca. Quando eu desci do ônibus, que eu vi aquela torre lá e vi o relógio, eu fiquei pensando assim, quantas coisas aconteceram na minha vida e na vida da minha família para eu estar aqui hoje, então eu tenho que representar muito bem a minha família. Mas, naquele mesmo momento ali, eu fiquei pensando, também existe muita coisa para acontecer. Tem uma frase de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, que eu gosto muito, que ele diz que o mundo é grande demais para você nascer e morrer no mesmo lugar. Então, sempre existe a oportunidade da gente parar e pensar. Então, essa inquietação que eu sempre tive tem me feito ir adiante. E eu tento passar isso para o meu filho, para que ele sempre queira melhor. E é uma coisa que eu percebi muito durante o caminho de Santiago de Compostela, é que a gente precisa pensar o que a gente vai entregar para a sociedade, para que a sociedade consiga melhorar. Porque é muito egoísmo nosso, Zé, a gente chegar e imaginar que acumular essas experiências, acumular recursos financeiros, por exemplo, isso é o fim. E não deve ser. Se a gente não puder ter uma contrapartida para a sociedade, contribuir com as pessoas, a gente acaba ficando muito egoísta e muito pequeno diante do potencial do que a gente pode fazer. E como disse até mesmo o Pablo Neruda, né? A verdade é que não há verdade. Bem por aí. Porque o que acaba acontecendo? Você chegando e parar para pensar assim, beleza, fiz isso tudo, mas serve de quê? Para quem? E é por isso que a educação permeou a minha construção como ser humano, e agora eu me sinto no compromisso de compartilhar essas experiências e contar essas histórias e passar isso para adiante. Porque muitas pessoas talvez que vão assistir esse vídeo ou escutar essa minha história, ou já escutaram essa história, muitas vezes elas não percebem o potencial que ela tem. E todo mundo tem potencial. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Só que talvez eu tenha tido algumas oportunidades, ou sorte, ou acontecido algumas coisas que as coisas fizeram que caminhasse nesse rumo. Mas qualquer pessoa tem essa oportunidade. Não é porque a gente está em Cajazeiras, no interior da Paraíba, que eu não tenho potencial de fazer algo. Hoje em dia, o mundo se divide em horas de voo, horas de carro. A qualidade de informação que a gente tem hoje aqui em Cajazeiras, ou em qualquer lugar do mundo, é igual. Tanto faz você estar em Cajazeiras, no Vale do Silício, no Japão, em Londres, em Singapura, onde você quiser ter, você tem o mesmo nível de acesso. O mesmo nível de acesso. Então, enquanto as pessoas muitas vezes estão se preocupando em ver besteira, ver porcaria, óbvio que a gente precisa se divertir, precisa relaxar e tal, mas, da mesma forma que no YouTube tem tanta coisa boa, também tem coisa ruim. Então, cabe a qualquer um de nós a gente chegar e pensar assim, como é que eu posso usar meu tempo de forma produtiva? O que eu estou dando de contrapartida para a sociedade? Eu tive a oportunidade de estudar no ensino público. Fiz escola técnica, fiz minha graduação e acabei de terminar um mestrado. Eu tenho obrigação
de prestar contas para a sociedade, porque a sociedade retribuir, porque a sociedade, graças aos impostos de todos que estão aqui, me deram a oportunidade de estudar. Então, eu faço questão de passar isso para frente. Porque o que acontece? Muita gente diz assim, para que tu vai para Cajazeiras para dar um curso de Instagram, curso de marketing digital, da consultoria? Eu disse, eu vou para lá porque as mesmas oportunidades que as pessoas têm em João Pessoa, eles precisam ter lá. Concordo. O mesmo nível de conhecimento que tem em João Pessoa, eles têm acesso lá. Isso em qualquer lugar. Eu já ministrei cursos, Zé, recentemente, em cidades com menos de 5 mil habitantes. O maior orgulho que eu tenho, de uma dessas cidades que eu visitei no Cariri Paraibano, o coveiro da cidade estava fazendo um curso de marketing digital. Vários agricultores, um cara que fabrica gelo, a varredora de rua, estava comigo lá. A gente fez o curso na escola, a gente foi merendar junto com o pessoal lá, comendo aquele pratinho de cuscuz com salsicha lá com o pessoal. Para mim, isso é um orgulho enorme, porque, de repente, uma frase que eu falei, alguma coisa que eu falei, tocou aquela pessoa e de repente, pode mudar a vida dela. Oportunidade para todos. Agora, Vini, a nossa produção selecionou algumas fotos que eu gostaria que você pudesse comentar cada uma delas, que vai aparecer agora na tela de quem está em casa e também no nosso monitor, para você comentar. Surpresa, né? Você não sabia. Estava fora do script isso aqui para o Vini, mas a gente já estava realmente pensando tudo isso. Gostaria que você comentasse essa foto que vai aparecer agora na tela. Isso aí, faltavam 100 quilômetros para eu chegar à cidade de Santiago de Compostela. A bandeira da Paraíba. Isso aí essa imagem tem várias representações muito grandes. Por quê? Eu sempre fazia questão de estar com a Paraíba comigo. Eu levei essa bandeira comigo. Sempre estava com a camisa do Brasil e do Flamengo, que eu sou flamenguista com muito orgulho. Na minha mochila ali tem uma bandeira da Paraíba e do Brasil também. Aquele branquinho ali não vai dar para muito ver, mas se a pessoa der um zoom lá no meu Facebook, por exemplo, aquilo é uma conchinha, que é o símbolo dos peregrinos, né? E durante a trajetória toda tem vários desses marcos aí. E aí, todo momento, para mim, era um momento de celebração. Eu chegar e dizer, caminhei mais um pouco, porque não adianta você ficar olhando para trás o que já ficou, é olhar para frente. Então, em vez de eu ficar reclamando que faltavam 100 quilômetros ainda para eu chegar na cidade de Santiago de Compostela, eu olhar para trás aí, já tinha caminhado 720 quilômetros para chegar aí. Vini, nós temos outra foto para você comentar. Quem está acompanhando em casa também está vendo algumas fotos, e eu gostaria que você comentasse essa próxima foto que aparece agora na tela. Nossa, que paisagem. Isso é um topo do morro. Faltava um dia para chegar a Santiago de Compostela aí. E eu gostava muito de parar nesses locais assim para pensar na vida e pensar na minha família. E o que acabava acontecendo muito, essa foto aí especificamente, eu conversei muito com meu pai. Conversei muito com meu pai nesse dia aí. Teve uma vez que eu resolvi caminhar de madrugada. Eu saí 3 horas da manhã do albergue que eu tinha ficado e fui caminhando de madrugada. E foi o dia que eu mais me senti próximo do meu pai. E nesse dia aí, o pessoal me avisou que ia ser uma das últimas montanhas que eu ia encontrar. E aí, numa das caminhadas, uma freira tinha me ensinado uma coisa que eu não sabia, que se faziam igrejas no alto das montanhas, para facilitar a visualização das pessoas, e 2, porque era uma reflexão de estar mais perto de Deus. E aí, como um amigo tinha comentado comigo que ia ser a última grande montanha que a gente ia atravessar, aí nesse dia eu parei, passei umas 2 horas sentado aí, e foi um amigo que tirou essa foto e me mandou depois, e eu sou muito grato a ele, que foi um dia que eu conversei muito com meu pai. E essa foto aí para mim representa muito. Representa muito. Nós temos outra foto para você comentar. Isso aí são encontros aí com pessoas muito, muito importantes. Aí tem o Pablo, tem meu irmão. Isso aí foi no casamento de Pablo, desse que está do lado direito ali, todo de branco.
São pessoas que eu tenho um apreço muito grande e conhecem toda essa história, essa trajetória aí de... Os outros são amigos. Meu irmão que está ali no chão e o Cícero também que está ali. É um dia muito importante. Eu fui padrinho de casamento. Há quanto tempo essa foto foi tirada? Essa foto tem uns 6 anos. Tem mais de 6, 7 anos. Tem um tempinho já. Já tem um tempinho. Outra foto para você comentar. Esse projeto aí, Zé, ele foi muito interessante, porque com esse projeto aí foi foi uma grande guinada na minha carreira profissional. Voltei ao Brasil depois desses 10 anos. Sem barba, né? Sem barba ainda. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, eu achava que sabia de tecnologia. E aí, voltei ao Brasil. Qual ano você voltou para o Brasil? Dezembro de 2012. 12. Na próxima semana vai completar 6 anos que eu voltei. Isso. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, ficou um grande dilema. Eu preciso me recolocar no mercado. Cheguei em João Pessoa e o que aconteceu? Uns amigos falaram: Vini, manda teu currículo para algumas empresas. E eu tive 2 grandes desilusões com 2 grandes agências lá de João Pessoa. Me ofereceram, uma delas me ofereceu um emprego de atendente de telemarketing. Eu lembro como hoje, que era para ganhar R$700 e 5% de comissão do que eu vendesse. Não desmerecendo a profissão de telemarketing, mas eu fiquei muito impactado com eles não terem parado nem para olhar o que estava escrito no meu currículo. E aí naquele dia ali, eu lembro como hoje, não quero citar os nomes das empresas e de quem fez aquilo. Aquilo ali foi um momento que eu disse: não, realmente, aquela reflexão que eu fiz no Caminho de Santiago, eu precisava empreender. E aí, esse ano aí de 2013, foi mais um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu participei de 2 situações que é o que eu faço hoje. Eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec, que eu recomendo a todos que não percam a oportunidade de fazer o Empretec, que mudou a minha vida. Não é um curso técnico, é um curso que você vai se conhecer. E você vai analisar suas capacidades empreendedoras. Então, o Empretec foi um grande divisor de águas em maio de 2013. Em junho de 2013, foi quando eu soube que estaria grávido e que Davi iria surgir na minha vida. E em novembro de 2013, foi quando nós lançamos aquele projeto ali, o Glocal Arts, que foi o primeiro mercado livre de venda de obras de arte pela internet no Brasil. Então era um site muito ousado, porque no Brasil a gente não tem uma reflexão de cultura, principalmente de venda de obra de arte online. E aquele vídeo que está ali foi para participar de um concurso mundial, onde nós fomos eleitos uma das 15 melhores startups do mundo, em 2013. Então, 2013 aconteceram várias coisas. Eu ter feito o Empretec, ter tido essa desilusão no início de 2013 profissional, maio de 2013 o Empretec, junho de 2013 o surgimento de Davi, quando ficamos grávidos, e em novembro de 2013 foi quando a gente lançou o Glocal Arts. Dali foi quando eu entrei para consultor no Sebrae, viajei o Brasil todo, nós estivemos na Irlanda. Depois daquele vídeo ali, eu fui para o Vale do Silício, foi quando eu estive no Google, estive no LinkedIn, estive apresentando projetos para investidores nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, em Nova York. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Jack Ma, que é o dono do Alibaba, na Universidade de Stanford. Eu tive a oportunidade de assistir a aula de empreendedorismo em Berkeley, lá no Vale do Silício. Então, tudo foi por conta de 2013 e por conta daquele projeto Glocal Arts. Então, eu sou muito grato a esse projeto, porque minha vida em 2013 foi mais um corte de mudança completa na minha carreira. Então, tudo que eu faço hoje de ser palestrante, de viajar, de ministrar cursos, de ser professor universitário, tudo aconteceu ali em 2013 e o Glocal Arts é parte desse meu momento profissional atual ainda. A gente tem mais uma foto para você poder comentar. Isso aí é o Redação 991, né? Isso aí é toda a turma lá que criou aquele site lá, que a gente começou o jornalismo online na Paraíba. Então, nessa foto aí tem
Tem Candice ali embaixo, que está na França. Tem Claudinha Reichler, que está na Alemanha. Tem Laerte Cerqueira nessa foto aí, da colunista, comentarista político. Tem Juliana Guzmão, da TV Record. Tem um monte de gente nessa foto aí. E essas camisas aí... Turma boa, né? Grandes amigos. A gente tem grupo no WhatsApp ainda até hoje, esse pessoal. Essas camisas aí, a gente fez vaquinha. A gente vendia essas camisas aí para a gente poder comprar os filmes, para a gente poder tirar as fotos para montar o site. Então a gente vivia fazendo camisa para vender para os estudantes lá, para a gente poder fazer o site acontecer. Então esse grupo aí foi que criou a comunicação digital na Paraíba. Podemos dizer assim que desse momento aí, em 1999, foi que começou o divisor de águas da comunicação digital no nosso estado. Que legal, que legal. A gente tem mais uma foto para você poder comentar, Vini. E aí, quem é essa galera? Essa galera aí é exatamente parte do grupo. Isso a gente trabalhando em eventos. João Cassiano ali, percussionista, Raquel, aliava Cris. o útil ao agradável, né? Porque ia curtir e também ia cobrir. O que acontecia? Esse pessoal aí era o pessoal mais da cultura alternativa, de cultura. Eu escrevia sobre música nessa época, eu adoro música. E isso aí foi um dos eventos. Estava iniciando um movimento de cultura alternativa em João Pessoa, que tinha um evento chamado Mercado Capim Fashion, que acontecia na estação ferroviária, em igrejas. Então tem um movimento todo alternativo em João Pessoa. E o que a gente fazia? A gente, óbvio, ia para essas festas, mas todo mundo ali estava com bolsa, com câmera fotográfica e gravador. Porque encontrava as pessoas, fazia foto de sair, e tem várias coisas que a gente fazia nesses eventos. Então, esse pessoal aí, hoje, por exemplo, o Dasley, que está ali à direita, ele trabalha hoje no Portal Administradores, que é dos principais do país. Os principais do mundo hoje, portal de administração no Brasil. Ele que cuida da parte de vídeo do Portal Administradores, que por acaso está lá em João Pessoa. Muita gente não sabe disso. Que hoje ele é o segundo maior portal de administração, da área de administração no mundo, e ele está em João Pessoa. Uma referência para o mundo ali. Exatamente. Então, Leandro Vieira é um grande amigo desses primórdios de internet também. E o Dasley, que está ali na foto, ele trabalha lá com eles. Mais uma foto para você poder comentar. Isso aí é uma das primeiras entrevistas da gente. Isso aí era o pessoal do Pato Fu, num dos bastidores de um show. Amigos também, tem o Bruno Vinelli ali, também está fazendo mestrado comigo, é cineasta hoje, professor também universitário. Então, são grandes amigos aí que a gente vai encontrando nessa trajetória profissional. E que bom que a gente consegue manter contato com esse pessoal todo, né? Ainda tem o grupo de WhatsApp, né? Tem. A gente se encontra ainda presencialmente. A gente gosta muito de se encontrar pessoalmente. Melhor ainda. Mais uma foto para o Vini poder comentar. Isso aí é... experiência, né? As minhas ousadias aí pelo mundo. Tem como eu gosto muito de esporte radical... Isso aí foi no Paraná, pulando de paraquedas, a primeira vez que eu pulei de paraquedas. E também, não sei se o pessoal viu aí, eu pulando de bungee jump, né? Que eu pulei no maior bungee jump do mundo, lá na África do Sul. Minha mãe é louca comigo, porque ela diz, olha, quando eu fui para a Copa em 2010, e aí eu descobri que perto de onde eu ia assistir o jogo do Brasil e Suécia, até que o Brasil perdeu na Copa de 2010, tinha o maior bungee jump do mundo. E minha mãe já tinha visto a reportagem, ela já sabia que eu ia aprontar alguma coisa, né? Aí ela chegou assim, olha, eu já fiquei sabendo uma coisa, pelo amor de Deus, não vai pular nesses negócios não, que você é maluco. E tal. Eu disse, não, mãe, está interditado. Tem muito turista, o pessoal está... muita gente tem um nível de controle lá, então eles até interditaram o lugar lá, não pode pular de bungee jump. E depois eu mandei a filmagem. E é uma experiência sensacional, porque são 220 metros de queda, são 7 segundos você voando sem a corda esticar. E é uma experiência sensacional que eu recomendo para todo mundo. Eu não teria coragem. Pular de paraquedas e pular de bungee jump. Recomendo demais para qualquer um. Agora tem que ter coragem, né? Eu particularmente estou fora. Eu adoro essas coisas. Mais uma foto para o Vini poder comentar. Isso é na África, né? Eu com as minhas ousadias, sempre que podia. Uma savana? Isso é lá em Angola, no interior de Angola. Isso é uma área aí, por acaso, a gente estava viajando e estava com essa câmera lá. E essa área aí é uma área
que ela é infestada da mosca do sono. Não sei se você já ouviu falar disso, Zé, que é a mosca de tsetse. É uma mosca que pica você, ela modifica a estrutura de batimentos cardíacos sua. Ou ela acelera muito, ou ela diminui muito o seu batimento cardíaco. E por que mosca do sono? Porque ou você vai dormir demais, ter muito sono o tempo todo, ou você vai dormir muito pouco. Ela mexe todo o seu metabolismo, a picada dessa mosca. E por acaso eu estava numa viagem saindo de Luanda para a fronteira com o Congo, para a gente fazer um estudo de uma obra, e eu levei esses equipamentos fotográficos lá que a gente tinha na obra, e eu parei que eu captei umas imagens de uns mosquiteiros que eles faziam lá para tentar capturar essas moscas, para tentar diminuir a incidência dela, porque muita gente em Angola sofre com isso. Eu tenho um amigo da Odebrecht que ele foi picado e é uma coisa que não tem cura. Se você for picado pela mosca de tsetse, você não tem cura, não existe medicação, você tem que lidar com isso. Que ano foi essa fotografia? Essa foto aí é 2010. Tem 8 anos essa foto aí. A selfie já estava em ascensão, né? Já tinha um celularzinho, já dava para tirar uma selfie nessa época aí. Não tinha tanta qualidade como tem hoje, né? Mais uma foto para a gente ouvir o comentário aqui. As minhas macaquices, o pessoal sabe que eu sou muito brincalhão. Aí eu desci do carro, estava numa estrada aí, indo para Benguela. E aí eu disse, vou tirar uma foto aqui para registrar para o pessoal como é que a gente saía para trabalhar, ó, cheio de equipamento, cheio de colete. E interessante que muita gente acha que na África só é quente. Essa região aí ela tem quase 3.000 metros de altitude, então é uma região fria, tanto que eu estou de casaco. Tanto que a gente tinha que trabalhar de casaco, e no inverno fazia frio, mas a gente tinha que trabalhar de luva e tudo. Então o pessoal não imagina que na África faça frio, mas nessa região lá é uma região mais alta, bem úmida. E aí eu sempre fui muito brincalhão, tirar onda, e o pessoal disse, não, deixa eu tirar uma foto aqui que eu preciso registrar isso aqui, que vocês estão me tratando mal, eu vou arrumar uma carona para ir para casa. Mais uma foto na tela para o ouvinte poder comentar. Aí no Rio. Aí é Rio de Janeiro, quando eu tinha alguma folga, eu estava com o cabelo grande aí nessa época. Mas você voltou ao Rio outras vezes? Sim, voltei. Mas interessante, Zé, eu passei mais de 20 anos para voltar no Rio. Depois de que eu saí do Rio de Janeiro, depois daquela fatalidade toda. Isso aí, se eu não me engano, não vou ter certeza agora, teria que dar uma olhada nas datas, mas se eu não me engano, essa aí foi a segunda vez depois que eu voltei ao Rio de Janeiro. Porque eu só voltei, a primeira vez que eu voltei ao Rio de Janeiro foi para embarcar para ir para Angola. Quando eu voltei para o Brasil, porque como eu ia a São Paulo, mas não ia ao Rio de Janeiro. E metade da minha família continua no Rio de Janeiro. E nessa viagem aí, se eu não me engano, essa segunda viagem, eu tinha passado 3 anos e meio sem voltar ao Brasil, assim, direto. Foi quando eu recebi o convite para ir para Angola. E eu tive uma semana para desmontar minha vida em Angola, em Londres, voltar ao Brasil, fazer exames médicos e já embarcar para Angola, porque estavam precisando muito que eu fosse para lá para montar a estrutura técnica. E aí fui visitar minha madrinha, que minha madrinha e meu padrinho moram no Rio de Janeiro. Passei 12 horas só no Rio de Janeiro. Foi quando eu pisei no Rio de Janeiro e já fui para Angola. Aí numa segunda viagem foi quando eu tive a oportunidade, por exemplo, ir ao Cristo, já adulto. Se eu não me engano, é nesse momento aí. A gente tem mais uma foto para você poder fazer o comentário. Isso aí são minhas ações sociais. Em Angola, a coisa que eu mais gostei de fazer não foi tecnologia, Zé. Foi exatamente quando eu consegui sair da área técnica para ir para a área social. Na universidade foi quando eu comecei a beber desse lado do terceiro setor. Eu gosto muito de trabalhar com o terceiro setor. Eu trabalhei em 2 ONGs de proteção ao direito da mulher, tanto que eu sou irritadíssimo com violência contra a mulher. O camarada que faz uma maldade com a mulher, realmente ele é um cara transtornado. Isso me incomoda muito. Então eu trabalhei como voluntário em 2 ONGs de proteção ao direito da mulher e uma ONG ligada à cultura, que por acaso fez um filme sobre Padre Rolim, Paraíba. Né, Então eu sempre tive uma ligação muito forte com o terceiro setor. Quando eu fui para Angola, o pessoal percebeu isso.
Porque a gente sempre tem que eles chamam lá de minimizar os impactos sociais que as obras causam. Toda obra causa um impacto social. Por exemplo, estão asfaltando aqui em Cajazeiras agora, existe todo um transtorno que acontece na cidade por conta dessa renovação do asfalto aqui da cidade. Vai ficar legal? Vai. Mas por um tempo existe um transtorno de trânsito, de estacionamento, do fluxo das pessoas. Então, as construtoras, grandes construtoras, elas tentam minimizar muito isso. E como eles viam que eu tinha esse lado muito social e tal, e aí me convidaram. Vim, tudo quer se envolver com isso, não? Então, o que eu mais fiz em Angola não foi tecnologia, foi responsabilidade social. Fiz muito combate à malária, distribuição de mosquiteiros. A gente distribuiu mais de 50 mil mosquiteiros em Angola. Eu nunca peguei malária, graças a Deus. Mas já convivi com malária, chikungunya, zika, tudo isso lá. Desde lá, né? Desde lá. Combate à AIDS. Isso aí, para mim, é um dos meus maiores orgulhos pessoais, que esse lugar aí foi um orfanato de órfãos de guerra que a gente reconstruiu. A gente aproveitava recursos da obra, resto de obra, e reconstruiu esse orfanato. Então, essas crianças lá eram 30 crianças que eram órfãos de guerra. E histórias absurdas dessas crianças aí. E a gente ensinava higiene pessoal, ensinou capoeira, porque por incrível que pareça, a gente sabe que uma das vertentes da capoeira vem de Angola, mas eles não praticam muito capoeira lá, porque é uma coisa bem marginalizada a capoeira lá. Então a gente ensinava as crianças capoeira, doava livros, fazia ações lá para ele, levava muitos médicos a aldeias. Viajei muito pelo interior de Angola, levando médico para a aldeia, principalmente nas regiões próximas às nossas obras. Então, isso aí é Emília, o nome dessa menininha aí. Linda, né? E boas memórias desses momentos com essas crianças aí, porque eu aprendo muito com criança. Criança é um poço de sabedoria que a gente não imagina o tamanho. Aproveitando ainda que você está revivendo essas memórias, mais uma foto para você poder relembrar desse momento aí. Isso aí é o da visão, isso aí é o meu combustível. E meu grande consultor, ele é meu grande consultor, porque ele que me dá combustível hoje em dia. Qual a idade dele? 4 anos, vai fazer 5 anos agora em janeiro e tem um episódio recente dele que está até nos agradecimentos da minha dissertação de mestrado. Teve um dia desse que eu estava muito irritado com as questões de trabalho e aí ele estava dentro do carro, né? Aí eu não controlei, eu comecei a chorar no carro. E pedi desculpa para ele. Desculpa, meu filho, papai tá nervoso, tá falando grosso aqui, falando alto. Aí ele me solta, pai. Aí ele estava na cadeirinha dele atrás, né? E aí eu soltei ele da cadeirinha. Aí ele veio para frente, sentou no meu colo, ele olhou assim para mim, engole o choro e me deu um abraço. E aí você para pensar assim, né? Como é que criança com 4 anos de idade tem uma mentalidade disso? E eu coloquei na minha dissertação exatamente isso, que hoje o meu maior mentor se chama Davi Pimentel Araújo. Porque a gente conversa muito no carro, a gente troca muita ideia, a gente fala sobre tudo, eu com ele. Óbvio, com a capacidade que ele tem por ter 4 anos de idade, mas a gente conversa sobre tudo, eu e ele. A gente brinca, a gente canta, a gente dança, a gente se diverte. E hoje é o meu maior combustível, porque a gente cansa, a gente fica triste, a gente está longe de casa, a gente trabalha muito, dorme pouco, e minha grande missão hoje é deixar um legado para ele. E o Davi, ele é incrível. Domingo eu estava lá trabalhando e conversando com ele disse, pai, vamos criar um canal no YouTube, o canal para a gente começar a falar. Aí ele começa a brincar assim. Então ele vê que como nós somos importantes para ele na formação dele, por esse espelho. Porque se eu não fosse um cara que estudasse e trabalhasse, ele não ia comentar esse tipo de coisa. Ele olha muito isso. Às vezes ele diz, pai, você estuda muito. Então, isso para ele vai ser uma reflexão, porque ele entende que eu passo isso para ele, que ele precisa estudar, que ele precisa ir para a escola, que ele precisa escovar mais do que passar, o pai ou a mãe, os pais, aliás, eles devem fazer para que o filho
reproduza que os pais fazem, né? Exatamente. Não somente passar e dizer, o pai tem que fazer, a mãe, para que o filho possa reproduzir. Eu estava conversando ontem à noite com uma amiga, ela estava olhando meu Instagram, ela comentando, pô, Vini, que legal aquela atitude que tu tem lá no teu Instagram, tu ensinando ao teu filho a procurar os brinquedos e as roupas dele que ele vai ter que se desapegar e doar para outras crianças. Sim, é muito importante, ele precisa entender que a sociedade tem pessoas que não têm condições daquilo ali. Eu falo para ele, quando ele não come tudo, que tem muita criancinha que poderia estar comendo aquilo ali, que ele tem que colocar a quantidade certa, que ele tem que respeitar a comida, que ele tem que respeitar os mais velhos. Então são valores que as pessoas hoje em dia não estão tendo cuidado de passar para as crianças, e principalmente impor limites. Porque nós adultos, nós temos os nossos limites, e a gente tem que passar isso para as crianças. Porque o que a gente mais vê hoje são jovens que acham que tudo é possível, e não é tudo possível. Não é tudo possível. A gente tem que entender que existem limitações de respeito às pessoas, limitação nas nossas condições. A gente pode buscar quebrar essas limitações. Se eu fosse um cara conformado, se eu tivesse ficado lá atrás reclamando de não ter um pai, de não ter tido uma escola, de não ter tido videogame, de não ter andado de ônibus, isso tudo foi parte da minha história e me fez crescer muito. Então, esse é o meu legado de passar para Davi essas coisas boas que minha mãe teve oportunidade. Ele, infelizmente, ele não vai ter a oportunidade de conhecer o avô dele, mas passar essas coisas que eu aprendi com a minha família, porque com certeza eu quero que ele seja um bom cidadão, que ele seja um bom adulto, que ele seja um bom pai, se Deus quiser, lá na frente, que ele tenha uma boa profissão, a profissão que ele escolher, que ele achar que vai ser bom para ele, que vai fazer ele feliz, porque no mundo que nós vivemos hoje, com a dificuldade, com a complexidade que é o mundo, com a velocidade e com a intensidade que a gente tem que trabalhar hoje, Zé, que hoje nunca se trabalhou tanto na vida como hoje. Todo mundo tem jornadas duplas, triplas, quádruplas. Ninguém trabalha pouco hoje. Verdade. E se você não estiver fazendo algo feliz, você vai ser um cara triste, amargurado, depressivo. Eu acordo de manhã extremamente satisfeito, animado, porque eu sei que o que eu faço é tão gostoso, é tão dinâmico, é tão legal, me faz tão bem, e principalmente que eu posso contribuir com as pessoas, que isso me dá uma energia muito grande. Então eu vim, por exemplo, a Cajazeiras para realizar um evento como a gente vai realizar hoje à noite aqui. Para mim é um motivo de orgulho, porque eu estou podendo compartilhar essas histórias, essas coisas todas, esses conhecimentos que eu venho acumulando e que não podem ficar só comigo. Vini, aproveitando ainda essa questão de que você ser especialista dessa área, eu tenho visto de que existe toda uma projeção das redes sociais na comunicação. Por exemplo, algumas emissoras de rádio não se limitam somente ao dial do rádio. Estão presentes em sites, tem o seu site oficial, tem o seu aplicativo e também transmitem ao vivo vídeo através do Facebook, por exemplo. Nós temos aqui um companheiro nosso, o Levi Dantas de Souza, que também tem um blog dentro da nossa plataforma, apresenta um programa de rádio e transmite através do Facebook. E assim como Levi, tantos outros aqui em Cajazeiras e em toda a região. Qual é a importância dessa questão de atrelar o rádio ao vídeo, à rede social? Queria que você fizesse uma análise dessa questão. Eu estou muito feliz com esse gancho que você puxou. Ele Levi é um amigo também, ele foi meu aluno já num curso de marketing digital lá em Souza. E eu vou te dizer uma coisa, Zé. Como eu acabo viajando bastante, a primeira vez que eu vi rádio web foi no sertão aqui da Paraíba. Porque o que acontece? A gente está passando por uma grande transformação social, e o que a gente vai começar a ver agora com a Revolução 4.0, com a internet das coisas, com computação de aprendizado automático, com várias inteligências artificial, a gente vai começar a ver uma aceleração ainda maior do desenvolvimento tecnológico. Só que, na história toda da comunicação, as pessoas ficam dizendo assim, porque o jornal vai morrer, ele se redesenhou. O rádio vai morrer, se redesenhou. Então, a comunicação hoje digital, ela
precisa continuar trabalhando atrelada à comunicação tradicional. E o rádio nunca cresceu tanto como está crescendo agora. Porque o que está acontecendo? Estão se reinventando formas de fazer locução. A gente vê muito hoje em dia locutores agora trabalhando em pé, para dar uma outra dinâmica para o rádio. Essa questão da dinâmica da TV hoje, de você transmitir o programa ali, já te dá uma outra visibilidade, já te dá um outro formato, já te dá uma outra conceituação. O público cada vez mais quer ter esse tipo de experiências. E isso quem ganha? O ouvinte, a empresa e principalmente o anunciante. Porque são outras possibilidades de você interagir. Então, hoje, como é que a gente poderia pensar há 5 anos atrás uma TV web como a Diário do Sertão? A tecnologia existia, mas era extremamente cara. Hoje, já está mais acessível você ter um trabalho de qualidade, extrema qualidade. Não é qualidade, é extrema qualidade, porque a qualidade de sinal que vocês têm aqui é a mesma qualidade das grandes emissoras do mundo. Por quê? A tecnologia vem barateando, vem proporcionando esse tipo de situação. Então, essa reinvenção do rádio contínua, essas dinâmicas, você poder se aproximar, principalmente em áreas onde a TV tradicional não consegue chegar de forma tão rápida por conta do custo, o rádio sempre nadou de braçada, como a gente fala. E aí, você poder ter essa facilidade de você trazer o vídeo e todo esse outro potencial de comunicação e interação, que antigamente de repente era mais caro, só vem facilitar esse novo desenvolvimento da comunicação. O que é importante é, cada vez mais, a gente precisa se profissionalizar. Está cada vez ficando mais técnico, ter que fazer esse tipo de coisa, no sentido de gerar resultado para o nosso cliente. Se a gente hoje não se preocupar em, além de gerar alcance, gerar que aquela informação chegue até as pessoas, a gente não contribuir com o negócio que a gente está anunciando, para ele gerar retorno de investimento, a gente vai ter um grande problema. Então, esse é o grande debate hoje que os profissionais de comunicação precisam ter. Não só se preocupar em levar informação para as pessoas, se preocupar também em como facilitar, como melhorar o retorno do investimento daquele que está entregando lá a empresa para você anunciar. Porque se o cara não conseguir vender, ele não vai ter dinheiro para anunciar. Então é um ciclo. É um ciclo. Semana passada, no final de semana passada, eu estive em Campina Grande fazendo eu dei uma palestra para uma grande empresa distribuidora de alimentos aqui do nosso estado. E aí era uma conferência com cerca de 100 vendedores e representantes deles. E o que eu mais falei para eles foi o seguinte: pessoal, o papel e o comportamento do vendedor hoje não é mais aquele vendedor passivo que simplesmente fica tirando nota, não. Se ele não puder chegar ao ponto de venda e entender como é que ele pode ajudar aquele dono daquela mercearia, daquele fiteiro, daquele supermercado, daquela rede de supermercados a vender mais, ele não vai conseguir mais comprar o teu produto. Ele vai quebrar e você vai ficar sem emprego. Então, quando eu estive no Japão, eles dizem muito assim, uma frase que eles falam lá quando você sai das empresas é: muito obrigado por você me manter e manter minha família e manter esse negócio. Porque sem um cliente, a empresa quebra. A empresa quebra. Empresa não vive do seu dinheiro. Empresa vive do dinheiro do cliente. Qualquer empresa, seja ela qual for. Então você precisa ter uma mentalidade, uma reflexão de gerar resultado para as pessoas. Então o comunicador hoje ele precisa se redesenhar. Aquele comunicador passivo que simplesmente escrevia o texto lá no Word, mandava para o jornal e o jornal publicava, aquele locutor de rádio, aquele repórter, aquele radiojornalista, aquele designer que não está se reinventando o tempo todo e utilizando esses meios para se favorecer, ele realmente vai ter problema. E aproveito o gancho para dizer que um pesquisador americano chamado Alvin Toffler, ele disse que o analfabeto do século XXI é aquela pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Não é mais o analfabeto aquele que não sabe ler e escrever. Isso é coisa do passado. Hoje em dia, quem não sabe aprender, desaprender e reaprender, ele está fatalmente um analfabeto do século XXI. Você está em Cajazeiras para proferir uma palestra sobre o Instagram acelerado. De uma maneira resumida, Vini,
Quais serão as mudanças que o Instagram vai proporcionar desde então? A gente já nota algumas mudanças no aplicativo, no próprio Instagram, na rede social, a gente já nota algumas mudanças, mas quais serão os impactos, tanto no Instagram perfil pessoal, como também no comercial? Bom, o Instagram ele está passando por mudanças muito sérias para que ele possa se ajustar às políticas do Facebook. Há cerca de 2 anos, o Facebook, 2, 3 anos, o Facebook comprou o Instagram, tá? E a história do Instagram, que eu vou falar lá no curso, mas brevemente, era um álbum de fotografia. E ele foi se redesenhando, foi se reinventando, e como qualquer empresa, precisa ganhar dinheiro. O que o Facebook fez? Já existem regras que limitam a utilização do Facebook. Porque, basicamente, o que acontece hoje? Quando você tem 100 amigos, 1000 amigos que te acompanham, seja no Facebook ou no Instagram, não são essas 1000 pessoas que recebem o seu conteúdo. É bem limitado. Então, essa limitação é imposta pela rede social. O que o Facebook fez? Vamos apertar ainda mais, vamos fechar ainda mais essa torneira do Instagram. Então, hoje, o Instagram tem menos de 1% de audiência. Então, se você tem 1000 pessoas no seu Instagram, apenas cerca de 10 vão estar recebendo o teu conteúdo. O resto são pessoas que vão ter que ir até você, ou então através de outras metodologias, vão chegar até você. Então, o que acontece? Com essas medidas que vêm acontecendo desde outubro, muita gente vem me mandando mensagens, O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu negócio vai quebrar. Eu vivo de rede social. Rede social é a base do meu negócio. O que eu vou fazer? Então aquilo me incomodou muito. Estava terminando o mestrado, mas eu preciso pensar alguma coisa para ajudar as pessoas. Foi aí que eu criei o Instagram Acelerado. Uma metodologia onde em 3 horas eu consigo mostrar tudo do Instagram, desde o zero, aquele assunto bem inicial mesmo do Instagram. O cara que não sabe, nunca fez uma postagem, até entender como é que funciona um robô de automatização do Instagram. Então, eu faço essa trajetória toda dentro do Instagram. É exatamente para ajudar que pessoas consigam melhorar a performance dela, consigam trabalhar de forma mais profissional e consigam utilizar desses recursos, porque no final das contas a tecnologia ela é apenas um meio muito simples. Se você não tiver estratégia, reflexão, não serve de absolutamente nada. Todo negócio ele vive de estratégia. Então não é a melhor câmera, o melhor carro, a melhor ferramenta que vai fazer você melhor ou pior profissional. É você saber atender bem o cliente, saber utilizar formas de envolver esse cliente. Então é isso que eu mostro nesse treinamento, onde são 3 horas extremamente intensas para melhorar o relacionamento com o público. Vini, eu gostaria de agradecer imensamente a sua vinda, a sua disponibilidade. Sei da correria na sua agenda aqui em Cajazeiras, mas antes de a gente ir para os agradecimentos finais, gostaria que você comentasse essa foto que vai aparecer agora na nossa tela. Ali são minhas 2 mães, né? Que Dona Iracema é minha mãe, essa de blusa preta, e tia Palmeira, irmã dela, que também me criou, né? Quando eu vim para João Pessoa, morei com tia Palmeira e meus avós. Eduardo aí, que é meu irmão, e o Davizão. Esse aí foi no aniversário da minha mãe. E essas aí são as pessoas aí que me impulsionam, que eu agradeço e que me fazem seguir em frente. E sem essas 4 pessoas aí, realmente eu sou muito limitado, e agradeço demais por tudo que eles fazem, já fizeram por mim, e tem muita paciência para me aturar, viu, Zé? Porque eu sou um cara muito elétrico, durmo pouco, estou sempre brigando por melhorar, e eles me aturam demais, têm muita paciência comigo, e sou muito grato ao Eduardo, a tia Palmeira, minha mãe, e ao Davizão aí, porque realmente eles me fazem seguir em frente. E muito obrigado a vocês aí por trazer essas imagens aí para pensar nessas memórias todas. Obrigado de verdade. O programa Interview de hoje recebeu Vini Oliveira, professor e empreendedor.
Vini, muito obrigado pela sua vinda e o espaço aqui sempre estará liberado para que a gente possa sempre ter esse nosso contato, que a partir de então vai ser um contato muito mais próximo de amigos. Muito obrigado. Com certeza, e agradeço demais a todos vocês do Grupo Diário do Sertão. Muito obrigado de verdade pelo convite. Estou muito emocionado com essa homenagem de vocês aí, para contar um pouco dessa minha trajetória, tantas histórias e coisas que mexem muito com o coração da gente. E de verdade, vocês do Diário, contem comigo que eu puder contribuir. E eu tenho certeza que agora, com essa vinda, esses laços mais próximos, nós estaremos juntos aí, construindo vários projetos juntos. E para você que está nos assistindo, seja agora ou seja depois, tem uma coisa certa: acreditem que empreendedorismo e educação é que vão mudar esse país. Então invistam em vocês, invistam nas suas ideias, nas suas carreiras, porque com certeza vocês serão vencedores se acreditarem nessas duas molas propulsoras do mundo. E contem comigo no que eu puder ajudar. Vamos em frente. Muito obrigado, Vini, pela sua vinda ao nosso programa. E chegamos ao final do programa Interview de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.